Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor, você que é inscrito aqui no canal, eu louvo a Deus todos os dias pela tua vida, oro e apresento a tua causa, apresento a tua vida, seja qual for o problema, a situação adversa que você esteja passando, pode ter certeza que do lado de cá tem alguém que compra a tua briga junto contigo, que tem orado e jejuado em muitos momentos pela tua vida e pela tua vitória. Tá bom? Aos inscritos no canal, o meu agradecimento por vocês continuarem acreditando na visão do canal Diário de Restauração. Não é uma visão humana e eu faço questão de deixar isso muito claro. A visão do canal Diário de Restauração é uma visão bíblica. Não é uma visão de sentimentos humanos, do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso, mas sim do que vai glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, está assistindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que nós postarmos vídeos novos aqui, tá? Curta, compartilhe, comente, porque isso dá uma dimensão ao YouTube de que o conteúdo é relevante e precisa chegar a outras pessoas. E assim o canal vai crescendo para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Tá bom? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Irmãos, eu tenho um hábito de meditar na palavra de maneira sistemática e diariamente, e me deparei com um texto aqui que me chamou a atenção para esse contexto que nós estamos vivendo. Tá? Dentro de muitas situações que nós temos visto acontecer, de pessoas estarem desanimadas, cansadas e até desistirem da busca pela sua restauração, né, e da restauração familiar, eu percebo que muito se deve ao fato de sentimentos, tá? E sentimentos humanos são muito perigosos, porque nos levam para um caminho que eu não vejo Deus nesse caminho, sentimentos. Nós devemos sentir sim, a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, tudo isso é sentimento humano, tá? Mas esse sentimento precisa em primeiro lugar estar alinhado com a palavra de Deus, tá? E você não ser guiado pelos seus sentimentos humanos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é enganoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós sentimos. E o que sentimos deve ser passado pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso termômetro, deve ser a nossa bússola, deve ser a nossa direção a ser tomada. A palavra de Deus. Não o que eu quero, não o que eu penso, o que eu sinto, mas o que o Senhor determinou para a minha vida, para a tua vida. Esse deve ser o foco daquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro e que se considera uma nova criatura em Cristo. Tá bom? Então o texto aqui no livro de 2 a Crônicas, no capítulo 7, versículo 14 em diante, um texto muito conhecido, mas eu quero colocá-lo e inseri-lo dentro do nosso contexto de deserto, né? A busca pela restauração familiar, entendendo, e eu gosto sempre de frisar isso, que a restauração familiar passa por uma restauração pessoal, de você entender e compreender e viver os princípios de Deus para o teu casamento, e principalmente para a tua vida de intimidade e comunhão com Ele. Tá bom? Diz aqui o texto, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém, glória a Deus pela palavra, porque ela é viva e eficaz, né? E como diz a própria palavra, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que divide alma e espírito, né? A palavra de Deus, ela nos confronta e ela nos mostra quem realmente somos diante de Deus, diante da sua verdade.
Diante da verdade da palavra de Deus, não há homem que tenha condições de se justificar diante dele. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido pecados abomináveis. Eu vejo Davi como um homem muito vacilão, mas ele foi, pelo próprio Deus, chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele era confrontado com o seu pecado, com o seu erro, ele não justificava e ele não punha a culpa em ninguém. Ele não tentava encontrar uma brecha na lei para justificar aquilo que ele tinha cometido de errado diante dos olhos de Deus. Ele se arrependia. Ele confessava, se arrependia. E isso mexe com o coração de Deus, como quando nós temos também esse tipo de atitude. Após a construção do templo, que foi um templo maravilhoso, suntuoso, Salomão faz uma oração maravilhosa e consagra o templo ao Senhor. A partir de agora, aquele templo seria a habitação do Senhor, do nosso Deus. E eu acho interessante que em um determinado momento da oração, ele diz que o templo era grande, mas não cabia o Senhor no templo, porque o Senhor era muito maior do que aquele templo feito por mãos de homens. E com todo cuidado, com muito ouro, prata, bronze, madeiras da melhor qualidade, foi um templo assim que Salomão fez com todo amor e carinho, a partir de um projeto, de um sonho de Davi. Mas Deus disse que não era Davi quem iria construir esse templo, e sim o seu filho Salomão. E como resposta à oração de consagração do templo, Deus aparece a Salomão pela segunda vez, tá? Essa é a segunda vez que ele aparece. A primeira vez foi quando ele assumiu o reinado de Israel, né? Deus apareceu e fez algo que nunca, jamais fez com homem algum: pede o que você quiser. Deus não fez restrição quanto ao que Salomão podia pedir. E Salomão não pediu nada de forma egoísta ou egocêntrica. Salomão pediu sabedoria para poder julgar, para poder conduzir o povo de Deus pelo caminho da verdade, da lei, né? Eles estavam no tempo da lei. Isso agradou a Deus, e Deus disse: olha, você não me pediu riqueza, você não me pediu honra, mas tudo que você não me pediu, eu vou te dar. Tá? Como resposta a uma oração que visava engrandecer e entronizar o nome de Deus, glorificar o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa postura. E foi isso que Deus fez com Salomão quando aparece para ele essa segunda vez na consagração do templo. Deus disse, e isso me chama a atenção dentro do nosso contexto, alguns passos que devem ser dados quando nós nos achegamos a Deus. Nós, se você ainda não fez isso, por favor, faça. Consagre a tua casa ao Senhor. Consagre a tua família ao Senhor, para que o inimigo não tenha poder de destruição sobre ela. Há uma grande fúria, há uma grande sede do inimigo destruir as famílias, porque ele sabe que quando ele batia de frente com a igreja, havia uma promessa de Deus a favor da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inimigo, o Satanás, começou a mudar a estratégia, passou a atacar as famílias. Porque uma família fraca é uma igreja fraca. Geralmente, quando você briga com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, você não vai prestar um culto maravilhoso para o Senhor. Você vai para a igreja triste, cabisbaixo, você não presta atenção, você não oferece o seu melhor louvor e adoração ao Senhor. A verdade é essa. Então nós precisamos blindar a nossa família. E quando Salomão consagra o templo, o Senhor disse para ele alguns passos que deveriam ser dados. Se o meu povo se humilhar, tá? Se humilhar, reconhecer que ele não é nada sem o Senhor, orar. Oração é fundamental. Eu não consigo imaginar um crente, né, um cristão que diz confessar a palavra de Deus como regra de conduta e fé, que não ore. Buscar a face do Senhor, buscar a verdade, buscar o entendimento de quem é o Senhor na tua vida. E se converter dos seus maus caminhos, tá? Aí o Senhor sararia a sua terra. O Senhor ouviria dos céus e perdoaria os pecados e sararia a sua terra. Você que está buscando a cura, né, o sarar da terra, ou seja, está buscando a cura da tua família, você precisa urgentemente entender, compreender e viver esses passos que o Senhor deu a Salomão. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Isso se faz muito, nos dá um entendimento de que é um arrependimento de tudo que você fez de errado. Aí sim, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados
e sarará a sua terra. Agora, preste atenção que quando o Senhor dá esses passos para serem seguidos, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja perdão dos pecados, o Senhor diz assim, olha, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O seu lugar secreto dentro da tua casa, o lugar que você reservou para orar ao Senhor, comprar as suas batalhas, vencer as suas batalhas, entendeu? Esse lugar terá a atenção de Deus. Os olhos do Senhor estarão sobre aquele lugar quando você se converter dos seus maus caminhos, quando você se arrepender, buscar a face do Senhor, se humilhar, reconhecer a sua total e completa dependência do Senhor. E aí sim, os olhos do Senhor estarão fitos sobre aquele lugar. E me chama mais atenção ainda, porque o Senhor diz que escolheu e santificou este lugar. A tua casa, ela foi escolhida e santificada pelo Senhor para ser referência para outros casamentos que talvez estejam vivendo a mesma crise que você está vivendo. Porque aqui, olha, no verso 17, ele diz algo muito interessante. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo quanto eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme a aliança que fiz com Davi teu pai. Preste atenção que aqui não tem nada de Salomão. Aqui não tem nada de um sentimento, de uma vontade de Salomão. O Senhor está dizendo o seguinte, se a partir de agora eu consagrei o templo, eu aceitei essa oferta tua, você se perdoou, você se arrependeu, você pediu perdão, você ora, você busca a minha face. Então, olha só, agora eu vou te dar uma ordem para você. Irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, essa ordem é para nós hoje. Sim, essa ordem é para nós hoje. A Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Tá? As promessas do Senhor se renovam sobre a tua vida, sobre a minha vida, todas as manhãs, para a glória do nome do Senhor. E o Senhor diz aqui, olha, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres, preste atenção agora, tudo quanto eu, o Senhor, te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Presta atenção que o Senhor tem compromisso com os princípios dele. Ele tem compromisso com a palavra dele. Não com os meus sentimentos, não com as minhas vontades. Não é porque você está triste por algo que aconteceu no teu casamento, teu marido foi embora, a tua esposa foi embora, estão vivendo outras vidas, estão com amantes. Não é por isso que o Senhor vai apressar a tua bênção. Não é porque você está tristinho, porque você está choroso, porque você fica chorando pelos cantos da casa, sentindo falta do marido, da esposa, que Deus vai apressar a tua bênção. Não. O teu casamento, né, do jeito que está, é uma ferramenta que Deus está usando para chamar a tua atenção. Porque é você quem Deus precisa restaurar primeiro, para que você tenha condições de comprar essa guerra, porque é uma guerra espiritual, restauração. Você precisa estar devidamente alicerçado em Cristo, firmado na rocha e debaixo dos princípios dele. Preste atenção que não tem nada a ver comigo e contigo. Não tem nada a ver com o que você sente, com o que eu sinto, com o que eu deixei de sentir, com o que eu penso. Não. Nós somos vidas criadas e estamos vivos pelo sopro de Deus em nós. Então tudo tem a ver com como o nome do Senhor vai ser glorificado. Ou você pensa que você vai ter o seu casamento restaurado e a partir daí você vai viver uma lua de mel eternamente, vai viajar para países, né? Vai viajar em lua de mel e olha, vocês vão ser felizes para sempre. Não. Você está sendo treinado, trabalhado. Para quê? Para que você seja instrumento do Senhor, para abençoar outras vidas que estão passando pela mesma crise que eu e você estamos passando. São crises espirituais e nós vencemos com armas espirituais. Então não tem nada a ver com o que você pensa, com o que você sente. Deus não está aqui para massagear o teu ego ou para satisfazer as tuas vontades egoístas e egocêntricas. Deus está aqui tratando o teu casamento, primeiro tratando a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. O inimigo pensa que está vencendo. Tá? Mas quando eu entendo que eu preciso com a minha vida, com tudo que tenho, com tudo que sou, eu preciso glorificar o nome do Senhor,
Eu preciso ser um outdoor de Deus aqui na terra, ou seja, eu preciso ser uma propaganda viva do poder de Deus para mudar situações e mudar vidas. É o teu casamento restaurado que vai inspirar outros em crise. Olha, peraí, se com o irmão Marcelo aconteceu isso, Deus restaurou, Deus resgatou, por que não pode fazer no meu? Sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Então, irmão, preste bem atenção no que Deus disse a Salomão. Se você fizer tudo o que eu te ordenar, se você fizer conforme eu te orientar, então eu confirmarei o teu reino, como fiz a aliança com Davi teu pai. Meu irmão, minha irmã, se você se aliançar com Deus e se comprometer a fazer tudo quanto Ele te ordenar, aí você vai começar a entender, os teus olhos vão ser abertos, você vai começar a entender como é que Deus quer trabalhar na tua vida para que o nome dEle seja glorificado. O João, o discípulo João, né, que era primo de Jesus, ele disse algo que é muito interessante. As pessoas questionaram, e aí? Porque Jesus batiza mais do que você. Ele falou, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Irmão, convém que o Senhor cresça na tua vida, que o Senhor cresça no teu casamento. Aí eu te pergunto, para quê? Por quê você está lutando pela restauração do teu casamento? Fala para mim, por quê e para quê? O que você vai fazer depois com o teu casamento restaurado, com a tua vida restaurada? O que você quer fazer? Ou você pensa que Deus está te chamando para ficar sentado no banco, ouvindo a palavra e saindo, se alimentando, engordando espiritualmente, sem ter que ajudar ninguém que está perdido lá fora, sem direção nenhuma? Não, meu irmão. Deus está te chamando, Deus está trabalhando na tua vida, vai trabalhar no teu casamento, e eu declaro isso em nome de Jesus, para que você seja um referencial, para que lá no mundo as pessoas vejam, olha, ele buscou, ele permaneceu firme e Deus fez a obra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando Davi cometeu o pecado do adultério e logo em seguida do homicídio, o profeta Natan disse que, com essas atitudes, ele deu margem para que os inimigos blasfemassem o nome de Deus. Então, se eu penso em que a minha vida e o meu casamento precisam só satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, esquece. Você vai continuar rodando no deserto. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que deserto é lugar de passagem e não de moradia. Não queira morar no deserto. O tempo é do Senhor, sim, mas a atitude de determinadas pessoas mostram que elas não querem caminhar no deserto, elas querem ficar. Então entenda, o Senhor disse para Salomão o seguinte, olha, verso 17, segundo Crônicas capítulo 7. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. É o Senhor quem está dizendo. O Senhor não está aqui para massagear o meu ego, para satisfazer as minhas vontades. Muito embora, quando eu agrado ao Senhor e tenho as minhas vontades, os meus desejos alinhados com a vontade do Senhor, é claro que eles serão atendidos. Deus é Pai, mas acontece que o meu pedido não pode ser um pedido egocêntrico nem egoísta, ele tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Convém que Ele cresça e eu diminua. Que essa palavra possa produzir o fruto para o qual ela foi designada no teu coração nesta tarde. Aqui na descrição do vídeo vou deixar os links, né, dos nossos canais de ajuda. O e-mail, o contato, tem o grupo no WhatsApp, tem um grupo só para homens. Você, homem, que está passando por essa dificuldade, está se sentindo sozinho, venha com a gente. Tem uma turma aqui te esperando, vamos te receber de braços abertos e te ajudar a passar por esse processo, tá? Da maneira mais suave, mais tranquila possível, alicerçados na palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, te guarda, te proteja e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.